Olha, falar em caminhos, a gente vai falar de pesquisa eleitoral, porque a pesquisa BTG Nexus aponta que o Lula continua avançando na disputa contra o Flávio Bolsonaro. A diferença chegou a 9 pontos no primeiro turno, 43% para o presidente Lula contra 34% para o Flávio Bolsonaro, e a 6 pontos no segundo turno, 49% frente a 43%. A pesquisa divulgada nesta segunda aponta o Bolsa Família como um dos principais motores de consolidação da base de apoio do atual presidente. A intenção de voto de Lula entre os beneficiários do programa saltou de 57% no levantamento de 25 de maio para 62% na pesquisa desta semana. No mesmo intervalo, Flávio Bolsonaro viu a preferência cair 25% para 20%. O Marcelo Tokarski, que é CEO da Nexus, afirmou o seguinte ao Globo: esse crescimento de 5 pontos percentuais em menos de um mês consolida o Bolsa Família como uma fortaleza eleitoral decisiva para o atual governo. A oscilação positiva de Lula, somada à queda de Flávio Bolsonaro entre esses eleitores, sugere uma cristalização nítida do voto diretamente atrelada à percepção de segurança econômica garantida pelo programa. E ao analisar as intenções de voto por faixa de renda, a pesquisa Nexus BTG mostra que, no segundo turno, o petista chega a 59% das intenções de voto entre os brasileiros que ganham até um salário mínimo contra 24% de Flávio Bolsonaro. Na faixa de 1 a 2 salários mínimos, Lula tem 57% das preferências, ante 32% do principal adversário. E eu noto que ainda falta, eu acho que faltam, há efeitos ainda de medidas do governo que não estão aí. Falta acrescentar esse debate a questão do fim da jornada 6x1. Os conservadores estão vindo com as ameaças, o preço de não sei o que vai subir não sei quanto, vai ser um desastre econômico e tal. Sim, vão tentar emplacar essa conversa. Mas ainda falta a campanha para que fique claro o que é a direita brasileira. Então, você pega aí os mais pobres estão assim, ampliando, ajudando a ampliar a vantagem de Lula, sem que se tenha discutido ainda o essencial do que é a extrema-direita. Estou falando em tese, hein? Eu não estou fazendo previsão. Mas o que a extrema-direita quer para a aposentadoria? Vai ter que falar. O que é para o salário mínimo? Vai ter de falar. Ou não vai falar? O que é para a saúde e educação, verba de saúde e educação? Quando eles falam em corte de gastos de que gasto? Do que exatamente? Quem chegou mais perto de ser, a seu modo sincero, foi o Zema, né? Que falou em cortar o Bolsa Família de homem. Que ele disse que não quer dar dinheiro para marmanjo. A hora da campanha, e hoje está a plenos pulmões, inclusive em setores da imprensa, foi a análise que eu fiz, o comentário que eu fiz sobre o editorial do Globo, Brasil na bancarrota. Para sair da bancarrota, tem que pôr fim a alguns programas sociais. Bancarrota que eu não acho que esteja. Eles dizem que está. Né? Quem é que vai assumir esse programa? Ou vamos fazer o seguinte, a gente não assume e depois, se ganhar, põe em prática. Os compromissos vão ter de ficar claros. E aí, cara, eles estão meio perdidinhos, né? E quem está no YouTube, vamos falar aí sobre como a pré-campanha do Flávio Bolsonaro deu mais um sinal de que está perdida sobre a definição de quem vai ser o vice na chapa dele. Segundo a Folha de São Paulo, a equipe do 01 do Jair Bolsonaro tem visto pouco ou nenhuma diferença em termos de voto nos nomes de aliados testados em pesquisas encomendadas pelo partido. Além disso, tem outros fatores que adiaram as conversas sobre a escolha do vice, já que as últimas semanas foram marcadas pelo desgaste da campanha envolvendo o caso Dark Horse,
com a divulgação dos diálogos entre o Flávio e o Daniel Vorcaro, além da ameaça do novo tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil, poucos dias após o encontro entre o senador do PL e Donald Trump. Nos últimos meses, o PL incluiu nas pesquisas internas os nomes da senadora Tereza Cristina, das deputadas federais Simone Marqueto e Clarissa Tércio e da vereadora de Fortaleza Priscila Costa. Segundo a reportagem, integrantes da pré-campanha do Flávio afirmam, sob reserva, que nenhuma dessas parlamentares agregou voto. O entorno do Flávio tem discutido ainda a necessidade, de uma vice-mulher, a fim de tentar diminuir essa resistência que ele enfrenta junto ao eleitorado feminino. Quando o principal candidato de oposição traz como vice gente de que eu nunca ouvi falar, eu não vou fazer como o Francis, maravilha. O Francis tinha uma máxima que ele fazia para provocar, claro, quando alguém citava alguém, ele dizia assim: se eu nunca ouvi falar, não existe. Eu não vou. Isso estou falando do ponto de vista de autores de livros e tal, né? Olha, fulana, dizem que tem um texto, ele diz, nunca ouvi falar, não existe. Tem gente que eu nunca ouvi falar. Né? Bem, vice não costuma dar voto. Vice costuma tirar voto. A depender do que aconteça, tira. Mas dá mesmo. O Alckmin talvez tenha dado alguns votos das pessoas mais de centro por Lula. É possível, sim. Né? Mas ficou claro quando você coloca, veja a tese, quando você coloca um Alckmin de vice, você está dizendo que você não pretende fazer nenhuma maluquice. E aqui eu quero fazer um raciocínio espelhado com você que, modestamente, é uma boa sacada. Quando o Lula escolheu o Alckmin de vice, ele estava dizendo, eu não vou fazer nenhuma maluquice, porque eu sei que as elites veem o Alckmin com olhos mais benevolentes do que me veem. Se eu fizer maluquice, vão tentar me derrubar, porque o Alckmin seria mais palatável a eles. E seria. E com isso não estou pondo em dúvida a fidelidade do governador, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é exemplar. O Eduardo, quando ele sugeriu a Júlia Zanatta, ele fez o raciocínio exatamente contrário. Não sei se você chegou a ver. Ele disse que tinha de ser a Júlia Zanatta, justamente partindo do princípio de que ela é uma porra louca de direita, de extrema direita, quem sabe perigosa, os fuzis da senhora Zanatta, porque aí o Eduardo emendou o seguinte, tendo a Zanatta de vice, ninguém vai tentar derrubar o Flávio. Você entendeu? Lula coloca um vice mais conservador do que ele, em tese, dizendo, isso aqui é a prova de que eu não vou querer fazer maluquice. Porque se eu fizer, eu sei que os meus adversários preferem o vice. O Flávio fez o raciocínio, o Eduardo fez o raciocínio contrário. Eduardo tem que ter uma vice, Flávio tem que ter uma vice que desperte medo. Medo. Porque aí fala assim, então, deixe lá. Que foi a razão porque escolheram o Mourão de vice do Bolsonaro. Esse cálculo entrou. A oposição não vai querer um general presidente, portanto, não vai tentar derrubar o Jair Bolsonaro. Veja você. Num caso, você tem boa-fé democrática. No outro, você tem má-fé democrática explícita.